Eu sou Silvério Pereira, tenho 34 anos, sou da cidade de Mombaça, no sertão central do Ceará. Sou ator, diretor, produtor, maquiador, figurinista e qualquer outra coisa que o teatro puder proporcionar e que a gente tiver oportunidade para ganhar dinheiro e trabalhar. O teatro é um lugar permissivo assim para mim, ele é um lugar que me fez me reconhecer enquanto pessoa, resolver todos os problemas pessoais, familiares e sociais, tudo que eu pensava sobre a minha pessoa, de quem eu sou, o que eu vou ser da vida, o que é a minha família, o que é o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos representam para mim e o que os meus amigos também representam. Então assim, foi através do teatro que eu consegui entender de fato o que é um indivíduo em coletivo, o que é uma pessoa viver em sociedade. Tirando acho que a questão racial, que eu sofri muito pouco durante a infância, quando eu falo sofri muito pouco, porque eu vi alguns colegas meus, amigos da infância, negros, sofrerem com isso dentro da escola. Tirando isso, eu tive um problema muito sério por ser uma das pessoas mais pobres da cidade, por ser cearense, por ser nordestino, por ter uma família que tinha uma lavadeira no hospital municipal, por ter um pai que constrói casas das famílias ricas na cidade. Então, assim, tudo isso eu vim carregando durante a minha infância e adolescência. Então, esse preconceito do nordestino, pobre, gay, então tudo isso veio junto durante muito tempo na minha cabeça e na minha construção, no meu corpo, na forma como eu queria viver em sociedade. E aí, só depois dos 17, 18 anos, que eu começo a reverter tudo isso, a entender de fato que tudo isso podia ser potencial para mim, para a minha vida, para o meu trabalho e fazer com que isso de fato se tornasse algo que me fortalecesse. E aí foi assim que eu consegui construir uma trajetória. Eu acho que o mais bonito que tem hoje, por exemplo, na cidade de Fortaleza, no Ceará, é que se eu conseguir uma trajetória ascendente, de sucesso ou não, isso, enfim, a gente vai saber só daqui a talvez quando eu morrer, se foi sucesso ou se foi fracasso, mas acho uma coisa muito importante ter feito um trabalho honesto, de respeito e de ascendência no teatro. Porque tem uma coisa no Ceará, em Fortaleza, que muitas vezes a gente tem um ídolo como algo do cinema, como algo da televisão, mas ser ídolo fazendo teatro nessa cidade, nesse estado, é de fato uma coisa muito importante. Hoje, depois de muito tempo refletindo sobre o que eu estou fazendo na vida, eu trago como exemplo de vida a Barbosinha, que foi a primeira travesti transexual que eu ouvi na vida, quando eu tinha 5 anos de idade, na cidade de Mombaça. E eu sempre ouvi de que eu não podia me aproximar da Barbosinha porque ela era uma doença, porque qualquer pessoa que se aproximasse da Barbosinha pegaria a doença dela. E hoje, toda vez que eu retorno para Mombaça, eu faço questão de ir na casa da Barbosinha, de conversar com ela, da gente sentar na rua e as pessoas verem que eu estou do lado dela, conversando com ela, que ela não é uma doença, que ela deve ser respeitada também, não só por tudo que ela passou, mas principalmente porque a gente tem que respeitar a diferença. Então, o que eu tenho de exemplo hoje para mim é ver o que eu sofri com relação a tudo isso na infância e do que a Barbosinha sofria lá, e eu poder voltar para minha cidade, poder empoderar a Barbosinha e dizer: vocês precisam pedir desculpa por tudo que vocês fizeram na história dela. Poder chegar hoje aos 34 anos e olhar para o que a minha família hoje é na cidade de Mombaça, dessa figura que sai no anuário da cidade hoje, né? Quando você abre a página Mombaça no anuário do estado, e aí tem a minha foto dizendo filho de Mombaça, não sei o que, bababá. E pensar que toda essa sociedade, quando eu era criança, me recriminava e me maltratava e não me aceitava entrar em determinadas casas, só me faz perceber o quanto nós somos uma sociedade hipócrita e que está sempre vivendo à base de regras, onde o que importa é o que eu vi recentemente, um episódio do Black Mirror, onde as pessoas têm que ter 4.5 de pontuação, porque a pontuação é 5 no máximo, e se você tem menos de 4.5, você não está dentro da sociedade. E eu acho que a gente corre o risco de chegar nesse lugar se a gente não pensar um pouco mais em humanidade, em uma coisa que há 216 anos a gente tenta aprender e nunca conseguiu, que é amar ao próximo como a si mesmo.